Voltando pro crédito, Galante, que você havia comentado, a ascensão do crédito em 2024, quais foram os fatores que contribuíram para isso? O crédito, ele é maravilhoso. A Carol vai pôr aqui na tela uma imagem para vocês, que é o que aconteceu com o crédito, né? Isso daqui não é o dado finalizado até do ano, porque o Banco Central ele demora um pouco para trazer essa informação. Então essa informação aqui é de janeiro a novembro de cada ano. E a gente vendo aqui uma série histórica aqui quase de 12, 13 anos, a gente percebe que em 2024 até novembro foram quase 250 bilhões em crédito. Nunca na história do sistema financeiro a gente teve tanto crédito. O ano anterior, que é 2023, foram 191, desculpa, ou seja, já de um ano para outro eu tinha despejado 60 bilhões a mais de crédito. O crescimento de 2024 sobre 2023 é 30%. Então você teve muito dinheiro, mas muito dinheiro sendo ofertado para o consumidor comprar o carro. Então você entrou vários fatores. A gente percebe que ninguém tinha imaginado, ninguém pensava que ia ter mais de 250 bilhões. Esse ano, o ano 2024, a gente imagina que a gente vai encerrar com quase 275 bilhões. É um crescimento de 30%. Ninguém imaginava 30%. Por isso que a gente, como economista, errou e nossos colegas, os arquirrivais, o pessoal do tempo, eles acabam acertando mais do que a gente, tá? Então foram 60 bilhões. Muito dinheiro no mercado, mais a vontade de comprar, que nem o Rodrigo falou, com marcas chegando, mais o crescimento da economia, projetava um crescimento de 1,7, 1,8, foi 3, mais pessoas empregadas, mais renda, acabou gerando esse fator. E o excelente anos de venda na indústria automotiva de veículos novos foi por causa disso. Foram mais de 250 bilhões de crédito. Nunca tinha chegado numa cifra tão pujante como foi o ano passado. Legal. Então a gente teve uma injeção de crédito, digamos assim. Olha, de estímulos, né? Assim, não foi injeção, foi aquela bezetacil que dói, mas no bom sentido. Então a gente tomou aquela bezetacil que você fala assim, nossa, na hora. Sarou na hora e resolveu, porque não é aquela, vou ficar tomando antibiótico durante 7 dias. Não, eu saí de 210 bilhões de 2023 que encerrou o ano e eu fui para 270. Então foi aquele assim, foi a bezetacil que pronto, vai trabalhar no dia seguinte, né? Então o negócio foi violento, mas foi excelente, o que acabou incentivando o mercado automotivo como um todo. Legal. Voltando um pouco pro tema que a gente estava da chegada de novas marcas aqui no Brasil, as marcas tradicionais, as que já estavam por aqui, elas tiveram algum impacto de venda sobre isso? Porque tem uma escolha de produto que é um pouco diferente também nisso, né? Sim. Põe na tela, Carol. A gente também fez uma imagenzinha aqui bem interessante. É mais uma, Carol. Aqui. Quem ganhou e quem perdeu. Em geral, fala assim, quem que acaba sofrendo mais? Quem está na frente. Se eu vou querer roubar mercado, roubar sempre no bom sentido, por favor, roubar mercado de alguém, eu vou mirar em quem? Quem está lá na frente. No mercado automotivo, quem? Eu vou correr atrás de uma Fiat, de uma Volkswagen, de uma GM. Eu não vou falar o seguinte, eu vou entrar no mercado brasileiro e vou roubar mercado da BMW. BMW tem 0,6, eu vou roubar o que da BMW? Nada. Então eu tenho que pensar de quem que eu vou roubar. No bom sentido sempre, por favor. Então quem acaba sofrendo mais são as que estão lá na frente, que são as grandes. E é isso que aconteceu. O que a gente percebe nesse primeiro gráfico, quem teve um ganho de market share? As 3 primeiras marcas são as marcas chinesas que vieram com novos produtos. Então foi a BYD com ganho de share de 2,28%, Caoa Chery com 1% e a GWM com 0,65%. Então essas foram as marcas que mais ganharam. Por quê? Tanto BYD, Caoa Chery e GWM, BYD e GWM veio com novos produtos, são novas marcas entrantes. Caoa Chery já está aqui há mais tempo, mas ela entrou de uma forma agressiva, do jeito Caoa de ser, então lá ofertando produtos, seja o Tiggo 5, o Tiggo 7,
a um preço arrasa quarteirão, e realmente eles entraram com preço campeão e acabou alavancando as suas vendas, então elas foram que mais ganharam. Se a gente for olhar lá do outro lado, quem mais perdeu? É quem estava na frente. Então, a GM foi a marca que mais perdeu. Ela perdeu quase 2,4 pontos percentuais de share. A Fiat, 0,84. A Jeep, quase 1%. Então, essa questão do ganho de share, quem vai sempre mais sofrer é quem está lá na frente. É quem tem mais share. Então, eu sempre imaginava uma GM que tinha um share médio na casa de 18%, ela vai acabar perdendo share. Uma Fiat também com mais de 20% de share, ela que vão querer roubar um pedaço dela. E BYD, Caoa, Chery e GWM foram extremamente felizes nesse ano que passou. Olhando o seu gráfico, né? Olhando o gráfico que você trouxe, né? Tirando as três principais, que são as chinesas, olhando para a Ford ali com 4º lugar, o movimento da Ford foi positivo, de tirar a fábrica do Brasil, enfim, importar, mudar a linha, na verdade, do que ela oferecia, né? Que ela foi para uma linha mais top ali, para um público diferenciado. Esse movimento também foge um pouco do elétrico, né? Essa estratégia ali deu certo, podemos dizer assim, porque depois você volta para a RAM, que também marca mais nova no Brasil e tal, e começa as marcas mais tradicionais. Mas chama a atenção a Ford estar tão à frente. Na verdade acontece, né? O pessoal da Ford, né? Eles falam assim, a Ford saiu do país. Não, a Ford nunca saiu do país. A Ford ela só decidiu não mais produzir no país. Esse é um ponto. Ela continua aqui, mas ela não produz. O que é interessante, se você pegar até as 6 primeiras que mais ganharam, ó, BYD, Caoa Chery, GWM, Ford, Ram e Honda, nenhuma delas é produto de baixo valor agregado. Todas elas é produto de alto valor agregado, que aqui já tem um grande mudança de perfil de consumidor. Então aquele cliente de carro popular, os carros populares da nossa época já não existe mais. Quem mais perdeu? GM e Fiat, que é os carros populares, é o Onix. Os carros populares é até complicado você falar carro popular hoje no Brasil, porque não existe mais carros populares ou carros de entrada. O carro popular hoje, na nossa visão, é o carro usado. Tanto que o mercado de veículos usados é o que mais cresceu. Ele bateu o recorde histórico de vendas, foi o mercado de usados. Nunca se vendeu tanto carros usados como em 2024, considerando toda a série histórica. Isso foi um recorde absoluto. Por quê? Porque o pessoal está consumindo o quê? Carro de alto valor agregado. Eu estou falando de um BYD, carros acima de 100, 150 mil. Caoa Chery, acima de 150 mil. GWM, Ford, Ram, é tudo para cima. Então, entre aquilo que você falou, que você entrevistou o pessoal da BMW no começo, o mercado de carro de luxo é maravilhoso, que a gente brinca, né? É um mundo de caras. Por quê? É um mundo de caras, é um mundo inabalável. Aquele assim, carro de alto valor agregado, carro de luxo, são nichos de mercados que praticamente não tem crise. Tanto que se você falar da Ford, ela está extremamente feliz com o mercado automotivo, e os concessionários Ford, eles também estão extremamente felizes, porque eu estou vendendo muito menos, mas um ticket desse tamanho, com uma margem bem melhor do que eu estivesse vendendo meus casinhos ou meus Fiestas da época. O ticket médio do carro, então, para 2024, a gente pode considerar que subiu bastante o sarrafo aí, né? Não, o sarrafo foi lá em cima, aquele assim, agora é só com um salto com vara para poder passar para ele. Aquela questão do carro popular, daquela imagem que a gente tinha, a gente estava brincando aqui, eu e o Rodrigo, né, que o Rodrigo não gosta, mas eu vou falar. Eu falei assim, quando a gente era mais velho, né, tinha aquele assim, o carro popular, o carro 1000, né, que era o Gol Bolinha, o Celtinha, o Uno, aquele assim, indo pro saudosismo, esse carro não existe mais. Você falar o carro mais barato aí, você tá num Kiwi de 70 mil, para um brasileiro médio, ele está muito aquém da realidade do brasileiro médio para ser um carro de entrada. Então, tanto que o carro novo, hoje o carro de entrada é o veículo usado. Então, se mudou o sarrafo. E você vê aqui nessas 6 principais marcas, é aquele assim, eu estou vendendo para um público que teoricamente não sofre tanto com crises ou turbulências econômicas. BYD, Caoa Chery, GWM, Ford, Ram, Ford é carros acima de 200 mil, Ram é acima de 200, 300 mil reais. Então, a pessoa que vai comprar uma Ram
ela não sofre tanto quanto o pessoal que vai comprar, de repente, um Kwid, um Mobi, alguma coisa do gênero. Legal. Acho que podemos encerrar 2024 aqui. O que vocês acham? Acho que podemos falar de 2025. Então, mas eu vou falar de uma outra coisa também de 2024 que é extremamente positiva, que é uma tendência. A gente está falando aqui de tecnologia, e quando a gente fala tecnologia, o que a gente sempre fala? Tudo é exponencial em tecnologia. E é verdade, é tudo crescimento exponencial. A gente falou 10 minutos atrás que a gente passou, por causa da pandemia, a fazer muito mais com muito menos, usando a tecnologia. E uma coisa que você faltou, Carol vai pôr na tela aqui pra gente, que são os carros eletrificados. E eu gosto dos carros eletrificados por quê? Porque ela tem uma curva exponencial. Então você fala o seguinte, qual que era a participação dos carros eletrificados? Que é aquilo que perguntou, é uma tendência global. O carro eletrificado não é modismo, ele veio para ficar. Qual o tamanho dele, a gente ainda está tateando, mas ele veio para ficar, ele não vai mais embora. E o que a gente percebe é isso, ó, olha a tendência. Se vendo aqui os últimos quase 10, 12 anos, ele 2013, 2014, 2015, 2016, ele era traço. Ele só vai ganhar significância em carros eletrificados em 2020, quando 1% de todos os carros vendidos em 2020 eram eletrificados. Em 2024, 7%. Eu cresci 6 vezes de 2020 a 2024. Olha o meu crescimento dessa curva em 6 anos. Eu saí de 1% para mais de 7%. E essa é a tendência. Aí, novamente, a gente entra. Você perguntou no que estava discutindo há 2 minutos atrás, as marcas que mais sofrem. É isso. Se o mercado de carros eletrificados ele está nessa curva ascendente e ele ainda vai continuar mais um pouco, o que acontece com as marcas tradicionais? As que mais vão sofrer. Não vão sofrer por quê? Eu tenho algum carro eletrificado da GM hoje com volume significativo de venda? Não. Eu tenho um carro eletrificado com volume de venda importante de uma Volkswagen? Também não. Eu tenho um carro eletrificado com volume significativo de vendas de uma Fiat? Também não. E quase, provavelmente, esse ano, a gente está estimando entre 8% a 9% de todos os carros vendidos vai ser eletrificados. Numa conta de padaria, de cada 10 carros vendidos, um vai ser eletrificado. E aí você já tirou das grandes montadoras, das tradicionais, que elas quase não têm carros eletrificados para ofertar. Agora sim a gente encerrou, agora a gente vai para 2025.